Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo desta sexta-feira, para fechar essa sexta agitada, movimentada, como vem se tornando os últimos dias do nosso Gigante da Colina. Uma sexta-feira de novidades quanto ao CT Moacir Barbosa e a preparação para a partida contra a equipe do Palmeiras que estará acontecendo na semana que vem. Álvaro Pacheco vem mexendo os seus pauzinhos e tentando modificar a equipe que tomou uma goleada para a equipe do Flamengo nesse último domingo no Clássico dos Milhões. Além disso, também uma sexta-feira de movimentações quanto à situação envolvendo Daniel Félix e, é claro, a possível saída ou permanência de Diego Pereira. Falaremos também aqui neste vídeo sobre a situação de Gary Medel, zagueiro vascaíno, chileno, capitão que ajudou o Vasco a permanecer na elite do futebol brasileiro, poderá estar de saída. Então, torcedor vascaíno, é assim. Boa Noite Gigante, com movimentações, novidades, notícias, que é claro você não poderá perder. Mas antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno, e é claro, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito, se inscreva aqui embaixo. Estamos aí na meta de chegar à marca dos 132 mil inscritos, faltam poucas pessoas, então contamos muito aí com você. Caso você ainda não seja um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva. Além disso, também curta o nosso vídeo, compartilhe o nosso conteúdo, faça com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao canal do Gigante Vasco. Contamos muito com você, contamos muito com a sua ajuda. Então se inscreva, compartilhem, deixem o like. Vamos que vamos falar de Vasco da Gama, mas sempre contando com a sua presença. Show, Vascão? Vambora então? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. A começar trocando uma ideia com vocês sobre esse dia a dia, do nosso CT Moacir Barbosa. O Vasco da Gama que vem se preparando, para o jogo que estará acontecendo nessa próxima semana, salvo engano, um jogo que acontecerá na quinta-feira, inclusive, contra a equipe do Palmeiras dentro do estádio Allianz Parque, exatamente quinta-feira às 9h30 da noite, dia 13 de junho. Um jogo, é claro, difícil, estamos falando de um Vasco que vem de uma goleada, enfrentando uma equipe do Palmeiras estruturada, que é comandada por um dos melhores, se não o melhor técnico do futebol brasileiro, que é o Abel Ferreira, uma equipe que hoje é a 7ª colocada do Campeonato Brasileiro e que na Libertadores foi a líder do seu grupo. O Palmeiras, em 6 partidas disputadas na Libertadores, venceu 4 jogos, teve 14 pontos e ficou exatamente 6 pontos à frente do segundo colocado, que é a equipe do São Lourenço. O Palmeiras, na classificação geral, ficou na 3ª colocação de todas as equipes que disputaram a Libertadores nessa fase de grupos. Então, assim, é uma equipe muito organizada, é uma equipe difícil de se bater, ainda mais tratando de jogar contra essa equipe na sua casa dentro de São Paulo. Mas é claro, o técnico Álvaro Pacheco está com essa bomba na mão, está com essa responsabilidade na mão e ele já sabia disso. E posso te falar, se o Álvaro Pacheco tomar outra sapecada para o Palmeiras nessa próxima quinta, eu acho que ele sai de São Paulo demitido. Eu tenho quase convicção. Se sai de São Paulo tomando uma sapecada, o Álvaro Pacheco será demitido. E posso trocar uma ideia com vocês? Posso ser sincero? Eu não duvido. E simplesmente, após a demissão, caso ocorra do senhor Álvaro Pacheco, e eu não queria, mas eu acho que vai ser insustentável a permanência dele devido ao que aconteceu no último domingo. O Álvaro Pacheco vai ter a sua imagem marcada para sempre na história do Clube de Regatas Vasco da Gama como técnico que estreou levando a maior derrota, a maior goleada. Nenhum outro técnico havia perdido de uma maneira tão feia em sua estreia pelo Vasco da Gama, ainda mais num Clássico dos Milhões. Então o Álvaro já entrou para a história de forma negativa. É uma pressão grande. Infelizmente é um jogo difícil. Se é claro, jogar bem contra o Palmeiras, tiver um bom desempenho, ok, ele fica, mesmo diante de uma derrota. Agora, se a gente vê um Álvaro jogando contra o Palmeiras e não conseguindo render, vai ser muito difícil a sua permanência. Até porque o tempo de treino o Álvaro Pacheco está tendo. A gente vê um Álvaro que chegou ao Vasco da Gama numa quinta-feira, teve uma semana toda de treinamento. No caso, chegou quinta, se apresentou na sexta em uma entrevista coletiva, aí teve sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta.
sábado. O Álvaro teve 9 dias para preparar o Vasco para o Clássico. Tomamos uma sapecada pelo placar 6-1 para o Flamengo. Após o Clássico, o Álvaro Pacheco teve segunda-feira dessa semana, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Mais 12 dias do Clássico contra o Flamengo para a partida contra o Palmeiras. Colocando no geral, o Álvaro Pacheco terá 21 dias para preparar o elenco. Se chegar contra o Palmeiras e a gente não vê nada de diferente, meu amigo, em 21 dias cheios de treino, aí vai ser difícil a gente ver alguma coisa daqui para frente. Entendeu? Então, sinceramente, eu acho que o Álvaro jogando mal contra o Palmeiras, a demissão vai acontecer. E aí eu não vejo como algo muito errado, porque ele não pode reclamar que não teve tempo para trabalhar. 21 dias de trabalho e nenhuma mudança é realmente para se estranhar até a qualidade que ele possa desempenhar dentro das 4 linhas. Mas ele vem, é claro, tentando. Hoje, por exemplo, a gente teve algumas novidades nos treinos que rolou no CT Moacir Barbosa, e a tendência é que Álvaro contra o Palmeiras feche a casinha. Não tente ir com o peito aberto. E feche até muito a casinha, pois deve ir com 2 primeiros volantes no setor de meio campo. Zé Gabriel e Hugo Moura devem ganhar oportunidade no meio campo. Os dois, é claro, têm esse poder defensivo maior do que o Foras e o Galdamés, mas ao meu ver também tem qualidade sim com a bola nos pés. Não é esse primeiro volante que rouba e toca para o lado. É esse primeiro volante que rouba a bola, mas também tem uma qualidade para achar um passe um pouquinho diferente. A grande questão é como será dessa dupla de volante para frente. Paê vai jogar à frente deles tendo liberdade, ou o Álvaro vai cismar de colocar o Paê novamente na ponta, voltando para marcar e não rendendo nada? Será que o Adson vai jogar? Será que o David vai voltar à lista de relacionados? Vai ser um 4-3-3? Vai ser um 4-4-2? São dúvidas que surgem, mas a responsabilidade é totalmente de Álvaro Pacheco. A ver aí as cenas dos próximos capítulos, certo é uma grande pressão. Show, Vascão? Deixa aí, é claro, porém, a sua opinião sobre o que você acha, né, desse próximo jogo do nosso Cruz Maltino. Prosseguindo aqui com o vídeo, porque, é claro, temos novidade, falar um pouquinho com vocês sobre janela, sobre mercado, porque acaba-se de ter a informação dada pelo TNT Sports do Chile, de que o Gary Medel, zagueiro chileno, né, que ajudou muito o Vasco da Gama nessa permanência na elite do futebol brasileiro, poderá sim estar de saída. O Vasco não quer a sua permanência, o Vasco vai buscar aí um novo clube para o Medel nessa janela de transferência, o contrato dele vai até o final do ano, né, com o Cruz Maltino, mas o Vasco não tem o desejo de fazer com que ele permaneça para esta temporada, principalmente pelo alto salário. Medel recebe algo em torno de R$800 mil mensais aqui no Rio de Janeiro. E ele poderá estar de saída para uma equipe que ele foi criado, né? Medel é cria das categorias de base da Universidade Católica do Chile. De 2001 até 2009 ficou no clube chileno, são 8 anos aí nesse clube, onde estreou inclusive profissionalmente, e foi vendido e foi emprestado, né, em 2010 para a equipe do Boca, e logo, né, posteriormente ao Boca, ele foi vendido para o Sevilha da Espanha. Então, um jogador que fez história na Universidade Católica e que nessas últimas horas foi confirmado pela TNT Sports do Chile que a universidade demonstrou interesse no retorno de Gary Medel. O clube procurou o staff para saber se existe o interesse em retomar o futebol chileno do atleta e se é viável uma possível negociação. Até o momento, informações aqui, não há nenhum tipo de negócio, não há nenhum tipo de avanço nas conversas para um retorno de Medel ao Chile, mas há um interesse da Universidade Católica em contar com o atleta. A ver, é claro, também, como a gente costuma dizer aqui no canal, as cenas dos próximos capítulos, o que irá acontecer. O certo é, o mercado está de olho em Gary Medel. É um jogador que jogou muita bola na última temporada no Vasco, foi de sua importância para a sua permanência na elite do futebol brasileiro, mas que hoje, infelizmente, não está tendo espaço dentro do elenco. Ao meu ver, de uma forma equivocada, de uma forma errada, de uma forma vergonhosa. Mas é o nosso Vasco da Gama, né? Vasco aí que precisa retomar internamente, estruturalmente, organização e principalmente, né, como o próprio Pedrinho diz, um pouquinho da vascainidade que passa longe do CT Moacir Barbosa. Sabe o que é louco, porém? Que o Vasco tem a oportunidade de se consolidar cada vez mais, mas que infelizmente isso não acontece. E aí eu já vou pular para um assunto que eu tô querendo comentar com vocês aqui há muito tempo, que é o assunto de Diego Pereira, é um assunto que mexe com grande parte da torcida do Vasco. E para falar esse assunto, eu quero primeiro mostrar essa imagem a vocês. Eu peço perdão, que aqui no canal a gente não fala palavrão, a gente não tem esse costume. Para quem não sabe, eu sou cristão, então vocês não vão ouvir xingamento aqui da minha boca. Mas esse vídeo ele tem um pouquinho de palavrão. Até tem muitas crianças que assistem ao meu conteúdo por conta disso, então
peço desculpe, dá uma baixadinha aí no volume da sua televisão, se tem alguma criança por perto, porque vai vir alguns por aí, não meus, mas do preparador físico Diego Pereira. Ele tem uma mentalidade diferente. Se o Vasco ficou na elite do futebol brasileiro, passa por esse rapaz aqui. Dê uma olhada aí e depois voltem pra gente trocar essa ideia. Muito mais do que fisicamente pronto, mentalmente forte pra caralho, pra fazer uma temporada vencedora, pra fazer uma temporada diferente, com mentalidade diferente, rapaziada, pra mostrar um novo Vasco desde o início. O Emiliano falou isso a semana inteira. Muda a porra da mentalidade, muda também a imagem que eles têm de você. Então a cada duelo, a cada oportunidade que você tem de mostrar que vai ser diferente, mostra, caralho. Sofremos pra caralho, senhores. Sacrificamos muito na pré-temporada, muito. Vocês sofreram. Mas pode falar uma coisa? O resultado é proporcional ao seu sacrifício. Esse rapaz aí da foto, esse rapaz aí é exatamente ele, Diego Pereira. O atual profissional que tem um vínculo, inclusive ainda com o Vasco da Gama. Um contrato com o nosso Cruz Maltino até o final de 2025. Hoje está afastado, hoje está longe do CT Moacir Barbosa, pois veio no ano passado junto à comissão técnica de Emiliano e Ramon, e com a demissão de Emiliano e Ramon, ele automaticamente foi afastado do CT Moacir Barbosa. Mas ainda tem vínculo com o Vasco. E o Vasco ainda não o liberou. A rescisão contratual que foi assinada com Ramon, Emiliano e todos os outros membros da comissão técnica ainda não foi assinada com o Diego Pereira. Automaticamente, internamente, o que passa é ao interesse do Vasco na permanência do profissional. E é um baita de um profissional, tá? Um profissional começou essa carreira profissionalmente, pelo que eu pude apurar, lá no ano de 2014, onde treinou a equipe do Al-Ahly, preparou fisicamente o grupo. Após essa passagem pelo Al-Ahly, junto inclusive a Jorginho, ele treina em 2017 a equipe do Qatar Sport Clube e chega ao ano de 2021 ao Al-Nassr. E é aí que muda, de fato, a carreira de Diego Pereira. Pois é no Al-Nassr que Diego Pereira consegue ter o seu primeiro encontro com a comissão técnica de Ramon e Emiliano Dias. E foi um encontro assim que, nos seus primeiros passos, seus primeiros capítulos dessa história, teve um casamento muito bom. As partes, que eu digo, Ramon e Emiliano, essa família Dias e Diego Pereira, assim que se encontraram, deu match, né? Foi um casamento muito legal, eles passaram anos treinando o Al-Nassr e chegaram ao Al-Hilal, anos não, né? Mais um período treinando o Al-Nassr e chega ao Al-Hilal para a temporada de 2022. Ramon Emiliano vai para o Al-Hilal e, como gostou do trabalho de Diego Pereira, leva o Diego Pereira para treinar também o Al-Hilal. Junto ao Al-Hilal, os dois conquistam muitos títulos e chegam ao Mundial de Clubes e o resto é história. Após o Mundial do Al-Hilal, sendo vice-campeão do mundo no ano passado, eles saem do clube e vêm ao Vasco da Gama. Diego Pereira vem ao Vasco, se destaca. Diego Pereira teve inclusive uma passagem ao Vasco da Gama durante o ano de 2006, uma preparação, né, para a sua carreira profissional. E ele volta ao Cruz Maltino. E eu não sei de nada não, tá? Mas o Diego Pereira passa uma vascanidade diferente. Se ele não é Vasco, ele engana muito bem. Então, assim, é diferente. As palavras que o Diego Pereira dizia no vestiário é diferente. Mas eu não quero falar sobre a vascanidade dele, não. Eu não quero falar se ele é Vasco ou se deixa de ser. Eu quero falar sobre, acima de tudo, a competência desse cara. É diferente. A gente vê hoje um Diego Pereira que é um baita de um profissional. A gente viu no ano passado um Vasco que fisicamente sobrava em relação aos seus adversários, qual há muito tempo não vinha. E é estranho, talvez seja coincidência ou talvez não, mas a gente viu um Vasco contra Flamengo, a gente viu um Vasco contra Fortaleza, que fisicamente caiu muito no segundo tempo, né? Caiu muito em relação ao seu adversário. A gente vê um Maicon que no ano passado voava fisicamente, mesmo com seus 35 anos de idade, e que caiu muito de rendimento. E é uma dúvida, será que a queda de rendimento do Maicon não passa pela ausência do Diego Pereira no CT? Talvez possa ser. Eu não falo isso tirando a competência do Daniel Félix não, tá? Porque eu tenho certeza que se hoje ele está no Vasco, se é um profissional que tem passagem por Botafogo, Flamengo, Corinthians, é porque ele teve competência para chegar a tal lugar. Mas hoje o Vasco fisicamente, a gente viu nesse último domingo, já caiu em comparação com o Vasco do ano passado. A gente viu uma pré-eleição pro Vasco, né? Dada pelo Daniel Félix, e agora eu não vou entrar no mérito da competência. Vou entrar no mérito da mentalidade. Pô, é diferente, cara. É diferente. E se esse vídeo chegar ao Daniel, Daniel, não tenho nada contra você não, tá, cara? Eu não tô
desmerecendo o seu trabalho para elogiar o outro. Tô falando a minha opinião. E a minha opinião é um absurdo o Vasco deixar um profissional como o Diego Pereira longe do CT Moacir Barbosa. Não tem como. E vou falar, tá? Cheguei a trocar uma ideia com o Diego. Conversei com o Diego Pereira. Perguntei, e aí, Diego, qual é a situação, cara? Como tá resolvido isso? Ele deixou muito bem claro pra mim que tá em aberto e tá esperando o Vasco definir a situação dele. E ele quer ficar. Ele quer ficar. O Diego Pereira quer permanecer no Vasco. A informação que a gente teve é que, nestes últimos dias, o Vasco ofereceu ele a um cargo de coordenador de preparação da base. É claro, ele recusou. Ele não quer a base, ele quer o profissional. E ainda está nessa situação. O Diego Pereira, inclusive, de acordo com informações do canal Atenção Vascaínos, tem amizade forte com o Felipe Coutinho. E talvez esse retorno do Coutinho ao Vasco possa também influenciar uma permanência dele ao Cruz Maltino. O certo é, há muito tempo que a gente não vê um Vasco tão bem fisicamente quanto viu no ano passado. A última vez que eu havia visto um Vasco tão bem assim, com relação à sua questão física, foi lá em 2019. Aquele Vasco que permaneceu na Série A do Campeonato Brasileiro após chegar de Vanderlei Luxemburgo. Aquele Vasco que empatou pelo placar de 4-4 junto ao Flamengo e Jorge Jesus. Aquele Vasco fisicamente era muito bem. Mas aí eu vou te falar. O Diego Pereira não estava, né? Claro, na comissão. O Daniel Félix estava naquela comissão. Mas o grande nome daquela comissão técnica de 2019 do Vanderlei, que fez o Vasco voar fisicamente, não foi o Diego Pereira, tá? Foi o Antônio Melo. Antônio Melo é parceiro de Luxemburgo há muito tempo, um rato da bola. Antônio Melo foi preparador físico com o Luxemburgo desde 96. Passou por Real Madrid junto com o Luxemburgo nessa passagem que ele teve pelo clube espanhol. Então o homem que fez aquele Vasco 2019 jogar bem, correr dentro das 4 linhas, ter a intensidade física, não foi o Daniel, mesmo estando na comissão. Foi, no caso, o Antônio Melo. Tenho certeza que o Daniel aprendeu muito. Mas o que eu quero dizer é, o Vasco, em 5 anos, foi 2019 e 2023. E o Vasco que voava fisicamente, por conta do grande trabalho de Diego Pereira, ele joga tudo isso fora. Então assim, é muito esquisito, cara. É muito esquisito. Tem coisas que, sinceramente, só acontecem com o nosso Vasco. Só acontecem com o nosso Vasco. Espero que essa situação possa ser resolvida. Eu acho que um profissional como esse não pode ficar aí dando sopa. E principalmente, querendo ficar no Vasco, o Vasco não pode deixá-lo sair. Mas enfim, a gente fica por aqui. Te agradeço, né, pela sua presença, pelo seu apoio aqui no nosso canal. Então se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento. Façam com que cada vez mais pessoas possam chegar ao nosso canal. E como sempre falamos aqui, é claro, saudações vascaínas.